Olá, tudo bem? Eu sou Elizabeth Batista, estou aqui no canal Ação AVC para mais um projeto Literacura, porque acreditamos que essas histórias que ouvimos de alguma forma chegam ao nosso subconsciente e vão regulando as emoções embotadas que não conseguimos expressar. Então nós acreditamos mesmo que as histórias curam feridas invisíveis. Vamos lá para mais um momento dessa escutatória? Peço licença aos guardiões das palavras para uma história a contar. Peço licença aos guardiões das palavras, mais uma história hoje. Eu vou libertar. Conta-se que um homem, estando no ponto de ônibus, aguardava ansiosamente para embarcar, pois tinha um compromisso com a família. Assim que o ônibus parou e ele foi subir os degraus, a porta logo se fechou e um de seus sapatos ficaram para fora. O senhor logo colocou o pé para dentro, a porta fechando, o ônibus partiu e ele olhando aquele sapato na rua. Rapidamente tomou uma atitude. Abriu a janela do ônibus, arrancou o outro par do sapato e jogou-o pela janela. Um rapaz que estava sentado assistindo a tudo perguntou: Senhor, eu estava reparando, o senhor havia perdido um par do sapato, por que arremessou o outro? Por que não deu o sinal, desceu e foi atrás do sapato perdido? Ao que ele respondeu: Rapaz, se eu tivesse feito isso, perderia muito tempo, pois tenho um compromisso, minha família me aguarda. Se eu ficasse com um pé do sapato apenas, toda vez que olhasse para ele, eu iria morrer de remorso. Por que não desci do ônibus? Por que não fui atrás do outro sapato? E nem eu, e nem outra pessoa que encontrasse um par apenas, poderia fazer uso dele. Então, resolvi tirar esse sofrimento de mim. E agora, estou indo tranquilo encontrar minha família, que para mim é o que importa. Essa história fala muito de prioridade. O mestre Cortella, ele sempre diz que não existe plural nessa palavra. Quando fazemos uma lista de prioridades, ela deixou de ser importante. Então, que a gente possa ter noção do que realmente importa. E para isso, vamos ouvir mais um conto, mais uma pequena história. Conta-se que um rapaz era o filho único de uma família já muito pequena e que quando a tia dele faleceu, havia deixado uma herança, um vaso muito, mas muito bonito e raríssimo, que ela conseguiu numa coleção, num leilão. Assim que ele chegou para receber a herança, o advogado da tia já foi explicando: olha, eu vou desembalar aqui o que sua tia deixou como herança, mas vou lhe dizendo, muitos colecionadores estão interessados. Esse vaso é cobiçado por muitas pessoas, então ele tem um valor alto e inestimável, como um artigo mesmo que resguarda uma história muito importante. E conforme o advogado ia falando da importância daquela herança que ele estava prestes a receber, o rapaz rapidamente pegou o embrulho e atirou no chão, espedaçando o vaso. O advogado, atônito, olhou para ele e falou: Você enlouqueceu? E ele disse: Não, só estou preservando a minha saúde. O advogado não entendeu nada e falou: Mas valia muito esse vaso.
Como assim preservar a sua saúde? E o rapaz disse: aprendi desde criança que a nossa paz interior vale mais do que qualquer quantia. Esse vaso, estando em minha posse, ia me tornar uma pessoa tão preocupada. Será que iam chegar perto dele? Quando eu não estivesse em casa, alguém ia esbarrar, ele ia cair? Como eu faria? Devo vendê-lo? Mas e as lembranças da tia que estavam ali contidas? O que fazer? Vou deixar para quem? E quando eu morrer, todo esse tempo e toda essa energia drenaria a minha saúde. Por isso, acabou aqui a minha preocupação. Peço licença aos guardiões das palavras para esses 2 contos encerrar. Peço licença aos guardiões das palavras. Num outro momento, outras histórias eu vou libertar. Difícil, né, gente? Porque o valor material, ele é sedutor demais. Mas quantas coisas, nós nos agarramos a quantas coisas na nossa vida que ficam nos perturbando. Num primeiro momento parecem ser até presentes, mas o quanto nos aprisionam essas coisas, essas opiniões às vezes, valores que nos apegamos a eles e de uma forma um pouco errônea, damos importância demais. Será que parte do nosso sofrimento não está no fato de nos apegarmos demais a bens antigos, ideias antigas, autoimagem antiga que já não temos mais e por isso ficamos sofrendo e sofrendo com esse vaso que carregamos, com esse sapato que não fazemos uso dele mais, mas insistimos em carregá-lo, trazê-lo conosco na memória de um tempo em que tínhamos os 2 pés de sapatos? Será que não sofremos por antecipação, com esse vaso em mãos, pensando em tudo que pode acontecer a ele? Não seremos nós o vaso? Essas 2 histórias, elas tocam tão fundo e tão profundo. O que me faz sofrer? É real? Ou é uma imagem que eu criei na minha cabeça de algo que eu não poderia jamais prender e eu insisti em segurar? A vida é movimento, o tempo inteiro, nada permanece. A beleza não permanece, a disposição física, ela se adequa, mas ela não permanece a mesma. As situações de alegria não permanecem, as de tristeza não permanecem. Tudo está em constante movimento, por mais estático que pareça estar. Tudo se movimenta. Tudo está em transformação. Por que a gente se apega a imagens, a situações do passado? Por que a gente quer segurar? Porque não fluímos com a vida do jeito que ela se apresenta. Adianta não aceitarmos as mudanças? Adianta. Isso traz de volta o nosso sapato ou garante que o vaso nunca se quebrará?
O que me faz sofrer hoje? Eu posso mudar isso? Se de repente eu abrir a janela da minha vida e jogar o outro pé de sapato, será que eu não me tornaria mais leve? Tá bom, perdi. E daí? Será que se eu quebrar essa ansiedade, essas projeções de perfeição da minha cabeça, será que se eu quebrar tudo isso, eu não me tornaria uma pessoa mais leve, uma pessoa mais presente, vivendo o dia do jeito que ele se apresenta? Tá aí. São 2 contos para nós deixarmos interiorizar, ficarmos pensando. E quem sabe, com coragem, a gente abre a janela da vida e joga esse outro sapato longe. Pega esse vaso da ansiedade, das ideias perfeitas que desejamos, pá! Quebramos esse vaso, seguimos em frente, com a leveza da impermanência, abertos para o que a vida nos traz, aproveitando cada gota do que temos, sem pensar no copo cheio ou vazio de amanhã, apenas bebendo o que temos para hoje. Acho que importa. Acho que tudo isso importa muito. Pensarmos, digerirmos e agradecermos a essas histórias que tanto nos ensinam. Até um próximo momento. Literacura. Tchau, gente.